Glória a Deus, muito boa noite, meus amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Aqui quem vos fala, Pastor Diego Barros. Estamos aqui mais uma vez na live das 21 horas pela página da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, e é com muita alegria que estou aqui neste momento realizando esta live para juntos, estudarmos a palavra de Deus. Tanto que aí, como eu coloco uma pergunta, vamos estudar a palavra de Deus? Pastor, por que o senhor faz uma pergunta? Porque a gente precisa refletir se verdadeiramente estamos recebendo a palavra de Deus, se estamos realmente estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser lida de qualquer forma. Eu costumo explicar o seguinte, que a Bíblia, ela não é um livro comum, Você pega qualquer história, aí você lê a história e no final o personagem morreu. Aí você leu esse livro, você encosta esse livro e depois de 5 anos, 2 anos, 3 anos, você torna a ler esse livro e do início ao fim, a história ela vai se repetir, não vai mudar, mas a Bíblia ela é diferente. Por isso que a palavra de Deus ela nos ensina que a palavra dele é viva e eficaz. Eu não sei se você já teve essa experiência, certamente você já deve ter tido essa experiência de você ler um versículo, passa-se 2, 3 dias, você lê aquele versículo novamente, a primeira vez que você o leu, você teve uma direção, e da segunda vez que você leu, você teve uma outra direção. Isso mostra o quanto a palavra de Deus ela é viva. Então a palavra de Deus ela deve ser estudada, devemos meditar, buscar na palavra de Deus as revelações, não é a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está pronta para nos abençoar. Então, eu creio que nesta noite, Deus ele vai falar muito ao nosso coração, tá certo? Hoje eu quero dar continuidade da mensagem que eu iniciei na terça-feira com vocês, falando a respeito de Provérbios capítulo 12, Falando por que não lidamos bem com a correção de Deus. Por que quando Deus nos corrige, nós não encaramos bem a correção de Deus. Então, na terça-feira passada, eu dei início a esta mensagem, tá certo? E hoje eu vou dar continuidade a esta palavra. Se não me falha a memória, eu parei no segundo porquê, porque nos achamos sábios demais. Isso eu falei com os irmãos na terça-feira, tá? Hoje eu quero tratar um pouco mais, pelo menos mais 2 pontos eu quero dividir com o Senhor e com a senhora, tá bom? Vão entrando, deixa eu cumprimentar os meus irmãos aqui. Quem está aqui conosco, a irmã Tatiane Limeira. Boa noite, pastor, a paz do Senhor. Boa noite, irmã, Deus abençoe. Está aqui conosco o irmão Ney, a paz, pastor Diego, irmã Elane. Hashtag Dias Melhores Virão. Estamos nesta fé. É isso aí, a irmã Zilda, boa noite, pastor Diego, esposa, a paz, irmã Zilda. A irmã Meire, boa noite, paz, pastor, esposa, a paz, irmã Meire, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Isso aí, minha gente, vamos desde já, você já pode deixar aí
o seu pedido de oração, tá ok? Você pode deixar o seu pedido de oração, como também você pode deixar o nome aí de uma pessoa e já aproveita a oportunidade para que você compartilhe essa live, tá certo? Para que muitas pessoas venham ser também alcançadas e alcançados pelo poder de Deus. Eu tenho a certeza que nesta noite, o que estudarmos aqui vai ser muito produtivo, vai dar frutos. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Que cada palavra que Deus colocar na minha boca, que hoje, que venha dar frutos, mudanças, transformações, conversões, tá certo? Então se prepare aí o teu coração, porque grandes coisas Deus ele vai fazer na nossa vida, tá certo? E por falar em grandes coisas, amanhã, sexta-feira, olha aí, amanhã, sexta-feira, nós estaremos ali firmes e fortes na igreja, ali na nossa Igreja da Graça, aqui na Vila São José, zona sul da cidade de São Paulo. Terei 3 concentrações de fé, 3 cultos ali, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite, tá? 9 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite. Meu irmão, voltamos os cultos, tá bom? Você que não está indo na igreja, você que não tá ouvindo a palavra, amanhã não perca a oportunidade não, tá certo? Esteja conosco ali, verifique o melhor horário, tá bom? Para o senhor e para a senhora, se é às 9, se é às 14 ou se é às 20 horas. Nós estamos na mesma fé com o pastor Jaime, tá certo? Nesse propósito que é a sexta-feira das portas abertas. Está escrito no livro de Apocalipse, meu irmão, que o Senhor, ele abriu uma grande porta para a gente. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Então, se você é uma pessoa que os seus caminhos estão fechados, se você é uma pessoa que percebe que dá um passo para frente, 2, 3, 4 passos para trás. Pastor, tem certas áreas da minha vida que eu vejo uma amarração muito grande, muito grande. Então amanhã esteja na igreja, tá certo? Eu tenho uma palavra que eu quero dividir com o Senhor e com a senhora, mas também quero orar por você, tá certo? Eu quero unir a minha fé com a tua fé. Coloca uma coisa no teu coração, você não está sozinho não, tá certo? Deus me deu poder e autoridade e eu quero usá-lo. Esse poder, eu quero usar essa autoridade para poder te ajudar, tá certo? E vai ser bênção. E por falar em portas abertas, tem uma canção muito bonita da Sandrinha, que ela, nessa canção, ela fala a respeito que a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém fecha. É uma linda canção e eu quero dividir com vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos de canção bonita. Enquanto isso, você vai compartilhando, tá bom? E também você vai deixando o seu pedido de oração. Olha que coisa boa! Olha aí!
Deus conhece a tua necessidade, hein? Creia nisso. Porta que Deus abre ninguém. A irmã Suzana Sanches, boa noite, a paz do Senhor. A paz, irmã, Deus abençoe. Irmã Ivone, irmão José, Deus abençoe a todos. Que coisa boa, hein, meus irmãos? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Existem muitas portas que Deus ele já fechou, meu irmão. A porta da doença, a porta do fracasso, a porta da depressão, da angústia, da tristeza. Todas estas portas, Deus ele já fechou. Agora, muitas vezes, tem pessoas que estão dando lugar para o diabo, né? Deus ele vai lá e fecha. Mas quantas vezes a pessoa vai lá e abre? É ou não é? Não é, é normal do ser humano, a pessoa está ali, ó, proibido entrada. Está ali na porta, uma placa ali, ó, escrito proibido entrada, mas aí a pessoa, mas por que está proibido? Eu quero ver. E a pessoa vai mexendo, até que a pessoa abre e ali tem um problema. Então, muitas vezes, quem abre a porta é a própria pessoa. Então, nós temos que prestar atenção no que Deus está falando, tá? Eu já quero entrar aqui na mensagem com vocês. Você que tem aí a sua Bíblia, isso, vai mandando o seu pedido de oração, tá bom? Vai mandando o seu pedido de oração. Daqui a pouco eu vou unir a minha fé, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família, tá bom? Você que tem a sua Bíblia aí, hoje eu quero dar continuidade ao estudo de terça-feira, tá? Onde nós falamos, eu tenho tratado nos domingos na igreja, e eu tenho falado o porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus, tá certo? Por que temos tanta dificuldade? Aí eu vou recapitular aqui para a gente poder dar continuidade. Para você que não pegou, você pode aí pegar, né? Estar por dentro do que nós estamos tratando. Então, por que não lidamos bem com a correção de Deus? Isso eu comecei lá em Provérbios 12:1. Primeiro, eu tratei que é por causa do momento. Então, às vezes, a pessoa vive uma falsa sensação de bem-estar. E se tem uma coisa, irmãos, que o diabo gosta de oferecer para a pessoa é isso. Uma falsa sensação de bem-estar. A pessoa está fazendo coisa errada, mas tem aquela sensação de que tudo está bem. A pessoa não está buscando a Deus, mas aí o diabo põe uma sensação na pessoa mais ou menos assim, não, com você não vai acontecer nada. O seu caso é um caso diferente. Aí a pessoa vai se enchendo, aí quando Deus, né? Qual é o propósito da correção? O propósito da correção, irmãos, é modificar o que está incorreto. Então, por que Deus corrige? Por que Deus nos chama a atenção? Porque Deus está vendo
e Ele vê tudo, Ele é onipresente. Deus, Ele olhando para cada um de nós, Deus, Ele vê coisas incorretas. Então, Ele vai aplicar ali a correção, né? Então, quando nós ficamos presos ao momento e achamos que o nosso caso é diferente, quando Deus nos corrige, o que a pessoa faz? A pessoa rejeita. Ah, não, mas para que eu vou ouvir essa palavra se a minha vida está tudo bem? Ah, mas para que eu vou ouvir essa palavra se para mim as coisas estão fluindo? Então a pessoa começa a achar que não precisa mais se atentar para a palavra de Deus. Aliás, tudo está indo bem, não é verdade? Mas isso é uma falsa sensação de bem-estar. Bom, aí depois eu falei de uma outra coisa importante, do segundo porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus. É simplesmente porque nos achamos sábios demais. Então, quando nós nos achamos sábios demais, quando Deus fala conosco, o sentimento que temos é que o que Deus está tratando não é tão importante assim. Aliás, importante é o que nós achamos, né? O que Deus fala não tem muita relevância. Aliás, o que tem relevância é o que nós achamos. Então, partindo desse pressuposto, o que vai acontecer? Quando Deus corrige a pessoa então faz o que está escrito lá em Salmos 50, 17, a pessoa lança para trás dela, lança para trás dele a palavra de Deus. Ah, eu não preciso ouvir essa palavra, não. Ah, eu não preciso dar ouvido a essas coisas, não. Ninguém sabe da minha vida. Olha que coisa séria. Mas por que a pessoa ela lança para trás a palavra de Deus? Simplesmente porque a pessoa acha, entenda bem, que é sábio demais. Levando em consideração que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Por isso, meu irmão, existe uma enorme necessidade de examinarmos a palavra de Deus todos os dias. Eu costumo falar no culto, na igreja, o seguinte: tem coisas na nossa vida que tem que ser feito todo dia, né? Tem coisas que você não pode abrir mão. Por exemplo, escovar os dentes. Meu irmão, todo dia a gente tem que escovar os dentes. Se acordou de manhã, você tem que escovar os dentes. Ah, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou escovar os dentes não. Eu vou trabalhar, ninguém vai aguentar ficar perto de você. Ninguém vai ficar. Por quê? Porque a pessoa está com bafo, a pessoa precisa escovar os dentes. Então existe, não é só escovar, tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. Pessoa chegou do trabalho cansado, cansada, suada, aquela coisa. Pessoa diz assim: poxa vida, eu não vejo a hora de chegar em casa para tomar um banho. E quando a pessoa toma um banho, meu irmão, sai aquele peso, a pessoa se renova. Tem coisas que é indispensável, vamos dizer dessa maneira. Tem coisas que a pessoa não pode abrir mão. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas quantas vezes nós não nos preparamos para estudar a palavra de Deus porque às vezes nos achamos sábios demais. E essa sabedoria, ela cria um bloqueio. E quando Deus vem nos corrigir, a correção de Deus, ela para naquele bloqueio que nós mesmos criamos pelo simples fato de acharmos que sabemos tudo e, na verdade, nós não sabemos nada, tá? Deus e o Espírito Santo é o nosso professor. Bom, hoje eu quero falar do terceiro porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus. Então, eu gostaria que o Senhor e a Senhora compartilhassem, tá bom? Eu gostaria que o Senhor e a Senhora, neste momento, enviasse essa live para um parente, para um irmão, para uma irmã, para alguém que está afastado dos caminhos de Deus, tá ok? Para que essa pessoa venha participar conosco. Então, vamos fazer um propósito aqui agora. O máximo de pessoas que você puder compartilhar, vai compartilhando em nome de Jesus,
tá bom? Vai compartilhando que vai ser uma bênção. Então, o terceiro porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus está lá no livro de Salmos, eu acabei de falar, Salmos capítulo 50. Vamos lá? Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50 é o nosso ponto de partida. Salmos capítulo 50, o versículo é o de número 17. Salmos capítulo 50, versículo de número 17. Se você tem a sua Bíblia, se você puder acompanhar, tá bom? Acompanhe conosco em nome de Jesus, que vai ser uma benção. Então, Salmos capítulo 50, versículo 17. Veja o que o texto, o versículo diz aqui, ó. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Mas para entendermos melhor o versículo de número 17, volte um pouquinho, 16, vamos lá? Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Então nós precisamos lembrar quem é o ímpio. O ímpio é aquele que pratica a impiedade. Pastor, e o que é impiedade? Impiedade é desapego às coisas de Deus. Então, quem é o ímpio para Deus? É aquele que conhece a palavra, mas ele é desapegado à palavra. Ele ouve a palavra de perdão, mas ele é desapegado ao perdão. É aquela pessoa que sabe que precisa perdoar, mas só acumula ódio no teu coração. É aquela pessoa que sabe que tem que falar a verdade, mas é desapegada à verdade. A pessoa tem a oportunidade de falar a verdade, mas fica acumulando mentira. Então esse é o ímpio. Deus está dizendo, por que você está recitando a minha palavra? Isso aqui é muito sério. Porque a pessoa que pratica a impiedade, irmão, quando ela ora, normalmente quando oramos, dizemos para Deus, Deus, está escrito na tua palavra assim, assim, assado. Deus, está escrito na tua palavra, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e tal. Aí Deus olha e fala e pergunta o seguinte, que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Por que a minha palavra está na tua boca? Por que você está recitando os meus estatutos, a minha palavra, se você está preso à impiedade? Aí ele vai explicar aqui, pois aborreces a correção. Então a pessoa que aborrece a correção sabe que aquela palavra é de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão na igreja, vão para o culto, palavra fala, pessoa sabe, poxa vida, Deus está falando comigo. Deus está puxando a minha orelha. Seja na igreja, você liga a televisão, está lá o missionário, você liga a televisão, está lá o pastor Jaime, você liga a televisão, tem um pastor, uma pastora, está pregando, está anunciando a palavra de Deus e a pessoa sabe, é comigo, eu preciso mudar, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo, mas a pessoa não para. A pessoa não para. O que a pessoa faz? A pessoa aborrece a correção. Eu vou exemplificar aqui. É mais ou menos assim. Vamos supor que você tem um amigo, certo? E esse amigo diga assim para o senhor e para a senhora, olha, não me chame desse apelido, porque esse apelido vai me deixar chateado com você, tá bom? Eu sei que você não sabia, mas alguém deve ter falado para você e você falou, eu fico chateado quando me chamam desse apelido. Então, a pessoa explicou para você
o seguinte: se você me chamar desse apelido, você vai me aborrecer. Irmão, já foi avisado. Irmã, foi avisada. Aí o que a pessoa faz? Entra por aqui e sai por aqui. A pessoa vai lá e começa a chamar de novo. A pessoa já corrigiu, já chamou a atenção. Olha, não me chame desse apelido. Não fale comigo dessa forma. E o que a pessoa fez? A pessoa não deu atenção. A pessoa aborreceu a correção. Quantas vezes Deus fala conosco e explica para nós, por meio da sua palavra, o que é bom, o que é ruim. Mas sabe qual é o problema? A gente aborrece a correção. Como e quando? Aborrecemos a correção e diz mais: pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando eu lanço as palavras de Deus para trás de mim. Quer dizer, quando que eu mando algo para trás de mim? Quando aquilo não tem prioridade. Então aqui está o segundo porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus. Por quê? Por causa das nossas vontades. Eu costumo dizer, existem pessoas que Mateus 6,33 não tem espaço na vida dela. Não tem espaço na vida dele. Tem pessoas, meus irmãos, que o tempo todo tem que ser feita a vontade dele. Tem que ser feita, a pessoa não para igreja nenhuma. Quantas pessoas estão pulando de igreja em igreja, irmão? Quantas pessoas estão pulando de igreja em igreja? Você sabe por quê? Porque tem gente que está procurando o que agrada os ouvidos dele. Tem gente que está procurando o que agrada os ouvidos dela. Se vai numa igreja, o pastor confronta o pecado, porque é uma realidade. Irmão, quem te afronta quer te expor. Quem te confronta quer mudar. Então Deus nunca vai nos afrontar. Deus vai nos confrontar. Por que Deus nos confronta, pastor? Porque Deus quer ver mudança, irmão. Porque Deus, Ele quer ver transformação na nossa vida. A base, uma das bases do Evangelho é transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra de Deus, ela quer mudar a nossa forma de pensar. Para aquele que pensa que é uma derrota, Deus quer mudar. Você tem que ter um pensamento que você é mais que vencedor. Que a senhora, minha irmã, é mais do que vencedora. Que você, jovem, que você, senhorita, é mais do que vencedor e vencedora. Então a palavra de Deus tem esse propósito. Mas quando as nossas vontades, elas estão em primeiro lugar, aí dificultamos. Que é uma outra forma de criarmos uma barreira em nosso entorno, aliás, em nossa volta. E quando Deus corrige, a pessoa diz assim: eu não vou ouvir isso não, eu tenho outras prioridades. Quantas pessoas, irmãos, estão lançando a palavra de Deus para trás delas? Você sabe por quê? Porque tem gente que está achando que as suas vontades devem estar em primeiro lugar. Olha, que Deus desperte cada pessoa nessa noite. A Bíblia ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece depois, pastor? A Bíblia nos ensina. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas, minha irmã, estão colocando as suas vontades em primeiro lugar? Coisa séria. Olha o que acontece quando uma pessoa ela coloca a vontade dela, a vontade dele em primeiro lugar. Vamos para 2 Crônicas, capítulo de número 35. Isso, você já compartilhou já? E aí, meu irmão, minha irmã, você já compartilhou?
Você já mandou para alguém o link? Compartilha aí em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo de número 35. Um homem que tinha tudo para ser uma bênção, mas cometeu um erro. E olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa, hein? Um erro que levou ele à morte. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Diz assim, ó. Segundo Crônicas 35, 20, diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro, intrometido. Irmão, quando uma pessoa ela não está ligada com Deus, ela se envolve só com aquilo que não deve. Josias foi intrometido. Conhece pessoas intrometidas? A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que se mete em questões alheias é como tomar um cão pela orelha. Já viu aquele cachorro com a orelha pequenininha? Como é que ele chama mesmo? Já tentou pegar aquele cachorro pela orelha? Mas não precisa ser o pitbull apenas, não. Não precisa. Mas pega o cachorro pela orelha. A não ser que ele esteja muito fraco, sem força, ele não poderá fazer nada. Caso contrário, o cachorro está forte, bem alimentado. Pegar ele pela orelha é pedir para ser mordido. É pedir para ser mordido. Assim a Bíblia está dizendo que aquele que se envolve em questões alheias, meu irmão, ele vai sofrer problema. Quantas pessoas arrumaram problemas para a vida? Você sabe por quê, irmão? Porque são intrometidos. Quantas pessoas são intrometidas? Josias foi intrometido. Neco, rei do Egito, ele foi para batalhar com Carquemes. A guerra era entre os dois. Eu lhe pergunto, qual foi a razão, qual foi o motivo de Josias, irmãos, querer entrar no meio? A guerra não era com ele. É isso que acontece quando queremos fazer o tempo todo a nossa vontade. Um dos problemas que arrumaremos para a nossa vida, ou que estamos arrumando, por sempre querer fazer a nossa vontade, é se intrometer onde não deveria. E quantas pessoas estão assim, se intrometendo aonde não deveria se intrometer? São intrusos. Olha aí, coisa séria. Continuando, diz mais, versículo 21. Para você que entrou agora, estamos estudando 2 Crônicas, capítulo de número 35, versículo de número 21, tá bom? 2 Crônicas 35, 21. Aí vai dizer mais. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de opores a Deus que é comigo, para que não te destruas. Você pegou aqui? Quando Josias, ele se intromete naquela guerra, e ele vai ao encontro, ele vai querer
tirar a satisfação, vamos dizer dessa maneira. Ele vai dar um de intruso. Ele deu de intruso. O rei do Egito mandou o mensageiro falar para ele o seguinte: olha, Josias, a minha batalha não é contra ti, não. Porque hoje não é dia de guerra entre nós, não. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que todo intrometido, ele arruma guerra desnecessária. O Josias estava arrumando, irmão, guerra desnecessária. Mas a guerra não era com ele. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, para você não criar uma guerra na sua vida por ser intrometido. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão, para você não provocar guerra na sua vida por ser intrometido, intrometida. Toma muito cuidado. Tem coisas que não cabe a mim, ao Senhor e à Senhora. Então não vá ao encontro. Não vá ao encontro. Não vá ao encontro. Por quê? Porque você vai trazer guerra para você. Você vai arrumar guerra. E detalhe, você sabe o que Neco falou mandou o mensageiro dizer para o Josias? Está aqui, ó. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de opores a Deus. Olha que coisa séria. Guarda-te de opores a Deus que é comigo. Você percebeu o que o mensageiro falou aqui? Você percebeu o que Neco mandou o mensageiro dizer para Josias? Ó, Deus é comigo, eu tenho uma palavra. Eu estou em obediência a Deus. Irmão, irmã, quando a pessoa se levanta contra um homem de Deus, quando a pessoa se levanta contra uma mulher de Deus, que está carregando a palavra, você não está se levantando contra a pessoa, não. Você está se levantando contra o próprio Deus. Isso aqui é coisa muito séria. Isso aqui é muito profundo para nós. O Josias não estava apenas se levantando contra Neco, porque o Neco deixou bem claro para ele: olha, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou obedecendo uma ordem divina de Deus. Não se coloca no meu caminho não, porque Deus vai te destruir. Você sabe, meu irmão, o que Josias ele fez? Josias fez o seguinte, versículo 22. Porém Josias não virou dele o rosto. Quis fazer a sua vontade. Quantas pessoas estão desse jeito, irmão? Quantas pessoas estão desse jeito? Não viram o rosto, não são humildes, para dizer o seguinte: perdoe, eu fui inconveniente, me perdoa, eu fui afoito demais, me perdoa, porque eu me coloquei num lugar que não deveria me colocar. Me perdoa. Não. A pessoa não vira o rosto de jeito nenhum. A pessoa não vira o rosto de jeito nenhum. Ele não virou o rosto. Ele não aceitou. Por quê? Porque a vontade dele era de guerra. Sabe o que aconteceu? 22, porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou. Pessoa, meu irmão, quando está na vontade dela, faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Até sair da palavra, a pessoa sai. Cuidado com determinadas vontades. Cuidado. Esses dias eu comentei. Eu disse o seguinte:
a fase que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos vivendo, se a fase que nós estamos vivendo é de Deus, tudo que acontece nessa fase aponta para Ele. Se a fase que eu estou vivendo é de Deus, tudo que acontece dentro dessa fase aponta para Cristo. Agora, se eu digo que estou vivendo uma fase de Deus, mas tudo que eu faço aponta para mim ou para qualquer outra coisa e não para Cristo, desculpe, eu estou vivendo a minha fase e não a fase de Deus. Estou vivendo o meu momento e não o momento de Deus. A pessoa segue a vontade dela e faz loucura. Josias se disfarçou. Josias provocou uma mudança em si. Quantas pessoas, irmãos, para alcançar o que quer, está se disfarçando? Pessoa no local de trabalho, para ser promovido, para ser promovida. Meu irmão, a pessoa se disfarça de uma coisa que não é. Ah, mas eu preciso ser promovido. Às vezes até para se relacionar com uma outra pessoa. A pessoa é de Deus, irmão. A pessoa precisa entender que a luz, ela não combina com as trevas. A moça é de Deus, mas eu quero casar com fulano. Eu quero ter aquela pessoa para mim. 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 A pessoa até muda. Olha que coisa séria. A pessoa até muda, irmão, o jeito de vestir, o seu perfil. Sabe para quê? Para se adequar ao perfil da pessoa que ele ou que ela gosta. Ou para a pessoa se inserir num grupo de amigos. Ah, mas você é careta. Você é retrógrado. Você é quadrado. Você não tem a mesma mentalidade que nós temos. E a pessoa, então, para se inserir naquele grupo de amigos ou amigas, a pessoa muda. A pessoa muda. A pessoa se disfarça. Na igreja é uma coisa. Na escola é uma outra coisa. Na igreja é uma coisa. No trabalho é uma outra coisa. Coisa séria, hein, pessoal? Quando nós vivemos na nossa vontade, a gente se disfarça. Vou um pouco mais além. Quantas pessoas fazem do outro o seu trampolim? A vontade de conquistar, de ter, que faz do outro. Quando está conversando com uma pessoa, tapinha nas costas. Meu amigão, minha amigona. Ai, não sei o que lá. Mas quando está longe daquela pessoa, desce a lenha. Está perto, fala bem. Está longe, fala mal. Porque o que está no coração da pessoa é o seguinte: depois que eu conquistar o que eu preciso conquistar através dessa pessoa, eu já não preciso mais dela, eu já não preciso mais dele. Aqui está o terceiro porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus, simplesmente por causa das nossas vontades. É coisa séria, meu irmão. É coisa séria. É coisa muito séria. Então nós precisamos hoje pedir para Deus: Deus, eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero viver a tua vontade. Porque a própria pessoa, ela cria uma barreira muito grande. A própria pessoa cria essa barreira chamada suas vontades.
E só passa por essa barreira o que agrada a pessoa. Só penetra nessa barreira o que agrada a pessoa. O que não vai de acordo com seus princípios colide com aquela barreira. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? Pega essa palavra aí. Pega essa palavra. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Tem muita gente, meus irmãos, que precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. O máximo de pessoas que você puder compartilhar, compartilhe. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, nós vamos de canção bonita, tá bom? Vamos adorar a Deus aqui em nome de Jesus, que vai ser bênção. Tem uma canção, sobe mais um pouquinho, deixa eu ver, dessa aqui da Cassiane, né? A Cassiane, um louvor abençoado, Hino da Vitória. Esse louvor é abençoado. Chama-se Hino da Vitória, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, outra coisa importante. Se você ainda não curtiu a página da nossa igreja, estou aqui gravando essa live pela página da igreja IGD Vila São José. Então curte aí, tá bom? Vai ser benção. Vamos lá? De canção bonita? Vamos lá! Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que mora na
Minha gente, que coisa boa, hein? Não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus, ele quer abençoar a vida de uma pessoa, você pode ter certeza, agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, que palavra boa Deus, ele tratou aqui conosco, tá bom? Hoje eu vou estudar apenas esse, vamos dizer assim, esse terceiro porquê com vocês, mas no sábado eu estarei aqui novamente de volta e nós vamos falar de mais um porquê, tá bom? De mais um porquê de não lidarmos bem com a correção de Deus. Aliás, se você quer que eu lhe envie mensagens, né? Essa mensagem, por exemplo, pastor, eu gostaria que o senhor me enviasse essa mensagem em PDF. É só você, a minha esposa, ela vai colocar aí o meu número do WhatsApp, tá? Tá aí já. 0 prestadora 11 96593 8774. Esse é o número do meu WhatsApp. Então, se você quer mensagens, se você, pastor, gostaria que o senhor me mandasse essa mensagem completa, né? Porque eu não a tenho. Então, eu vou lhe mandar em PDF. É só você me chamar, tá bom? Me dar um oi lá, deixar o seu nome, tá bom? Falar, pastor, eu ouvi o senhor na live. E também para oração, né? Você que precisa de oração. Pastor, estou precisando de oração, estou precisando de atendimento, né? Então, você pode anotar o número do meu WhatsApp aí e me mandar a mensagem. A gente está aqui para ajudar. E outra coisa também, às vezes você é uma pessoa que não dizimou, né? Não ofertou, ou quem sabe você já fez a sua transferência, você fez o seu depósito. Eu peço a gentileza para que você envie o comprovante. Você pode enviar o comprovante pelo WhatsApp, tá bom? Você que tem aí, você que fez a transferência, é só você compartilhar, tá bom? O recibo, manda para o meu WhatsApp. Ou você que foi no banco e fez o depósito, o que você faz? Aquele comprovante, você tira uma foto nítida para pegar bem as informações que contém no comprovante e você tira uma foto e manda pelo meu WhatsApp. Tá bom? Em nome de Jesus. E você que ainda não ofertou, você que ainda não dizimou, você faça isso. Seja fiel a Deus e Ele vai ser fiel contigo. A obra de Deus tem vivenciado dias trabalhosos, mas Deus tem abençoado e vai continuar abençoando, tá bom? Você que precisa, às vezes passou a fazer uma transferência de banco diferente, vai precisar do CNPJ. Você pode me pedir, mandar uma mensagem, eu vou enviar para você o CNPJ da igreja, sempre nominal. Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Sempre nominal, Igreja Internacional da Graça de Deus. Depois você só nos envia o comprovante, tá certo? E Deus vai abençoar. Queridos, deixa eu falar uma coisa importante. Amanhã, sexta-feira das portas abertas, tá? 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, como também às 20 horas, aqui na Igreja da Graça da Vila São José, Zona Sul da cidade de São Paulo, tá certo? Zona Sul da cidade de São Paulo. O endereço é muito fácil, é Rua Acácio Fontoura, 1043, tá certo? Vila São José, conhecida como a antiga Avenida 1, tá ok? Então, bem em frente à padaria Jardim Floresta, e você que tem parentes que moram ali, você que é do bairro vizinho, né? Grajaú, Vila Natal, você pode me procurar ali, tanto eu quanto a minha esposa, a gente está ali com amor e carinho para atender a todos em nome do Senhor Jesus. E vai ser bênção, tá certo? Vai ser bênção para a glória de Deus, tá bom, minha gente? Eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar por você, eu quero orar pela senhora, tá bom?
Você que tem aí o seu copo com água, segure ele na tua mão, que eu quero abençoar o copo com água. Eu quero pedir para Jesus colocar a unção. Você que já preparou o teu copo com água, em nome do Senhor Jesus, eu peço a gentileza, manda um ok aí, pastor, meu copo com água está preparado. Manda um ok aí, em nome do Senhor Jesus, tá? Você que já preparou o teu copo com água, em nome de Jesus, manda um ok, que eu quero fazer uma oração para Deus, meu irmão, te renovar do alto da cabeça até a planta dos pés. Ó, a irmã Meire, a irmã Flor, a irmã Silvana, em nome do Senhor Jesus. Quem mais? A irmã Maria Cardoso, já mandou ok. O irmão Ney, o irmão Leandro também mandou aqui ok. A irmã Laísa, isso, em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? A irmã Zilda, é isso aí. Enquanto os irmãos vão mandando ok aí, vamos de mais uma canção bonita? Vamos nos alegrar. Tem uma canção do Fernandes Lima, né? Do pastor Fernandes Lima, bem antiga, mas que a gente costuma cantar bastante, que é aquele louvor Jacó segurou o anjo. Enquanto eles vão mandando, vai mandando ok. Isso, vamos lá adorar a Deus, hein? Olha aí. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. É isso aí, minha gente. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, Segura a sua bênção aí, hein? e o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Isso, vai deixando os nomes para oração, hein? Daqui a pouquinho eu vou orar com vocês. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Olha aí. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Amém. Glória a Deus. Olha aí que coisa boa. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Tem coisa grande vindo para a sua vida. Uma bênção pra você. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Nós vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus. Você preparou aí o teu copo com água? Isso. Agora, fecha os seus olhos, por gentileza.
Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, na tua presença. Neste momento, meu Pai, são muitas as pessoas que estão orando. Pessoas que seguram em suas mãos o copo com água, a fotografia, a peça de roupa. Pessoas, meu Deus, que estão precisando da libertação. Eu não sei exatamente o que tem acontecido com esta pessoa, mas o Senhor, Pai, é onipresente. O Senhor sabe de tudo. E eu oro agora. Eu oro agora por cada irmão, por cada irmã. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que neste momento, do alto da cabeça até a planta dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, que seja repreendido, que seja paralisado toda a dor, que seja repreendido toda a enfermidade, que seja desfeita agora toda a sequela de uma cirurgia mal feita, uma inflamação, uma alergia, um peso no corpo. Parece que tem uma coisa sentado nas costas dessa pessoa. Essa pessoa não consegue nem respirar. Mas nós ordenamos agora, demônio, em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é teu agora. Sai desse corpo. Sai dessa mente perturbada. Você está perturbando a mente dessa pessoa. Você não deixa a pessoa ficar em paz. Você não deixa a pessoa dormir. Você coloca pensamentos malignos que essa pessoa não vai conseguir emprego. Eu desfaço a tua ação agora. Você que tem tirado o ânimo dessa pessoa. Você que tira o ânimo dessa pessoa para ir para a igreja. A pessoa não tem ânimo para fazer tanta coisa, mas para ir para a igreja a pessoa não tem ânimo. Na mente da pessoa, a pessoa indo para tudo quanto é outro lugar, não vai pegar o corona, mas quando chega para ir na igreja, você põe na mente dela, vai pegar. Você é o pai da mentira. Eu paraliso a tua ação agora e eu digo, sai, desapareça, vá embora em nome de Jesus. Pai, consagramos o copo com água, consagramos a peça de roupa e consagramos a fotografia. E eu te peço, meu Deus, coloca a tua virtude, coloca o teu poder. Você que crê, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Amém? Pode tomar da água, em nome de Jesus, e eu tenho a certeza que Deus, Ele vai abençoar, tá bom? Você pode dividir com alguém da tua casa, você pode dividir com alguém da tua família, e eu tenho a certeza que Deus, Ele vai dar a vitória. Amém? Olha, receba alegria no teu coração, receba a força de Deus na sua vida, receba renovo, tá certo? Seja abençoado, e se porventura, se você não estava conseguindo dormir à noite, se prepare para você ter a melhor noite da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, tá certo, minha gente? Quem aí depois dessa oração se sente melhor? Você se sente melhor? Então toma posse da bênção, toma posse da sua vitória, tá bom? Olha, vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã, sexta-feira, na casa de Deus. Tchau, tchau, fique com Deus.